Olá! Olá! Olha aí, chegou a nossa convidada, que coisa Bom, boa. Estava aqui compartilhando com a turma que já tinha entrado, que nesse período de isolamento, a gente tem aprendido tantos, né, assim, com tantos profissionais que têm compartilhado seu conhecimento, assim como tu, que tem disposto com o coração, assim, muito servo, né, disposto a servir, poder compartilhar todo esse conhecimento que tu tens, e isso tem sido muito valioso para gente, né, enquanto profissional, mas enquanto pais, enquanto mães, poder realmente aprender mais de como auxiliar as nossas crianças. Então, para o pessoal que está chegando, tem bastante gente entrando aqui. Uh, Quero que tu te apresente, quero que tu fale um pouquinho de ti, como que tu entrou nessa área. Primeiro, quero agradecer tua participação aqui conosco. Eu sei que tem sido dias bem corridos para ti, tenho acompanhado, né? Entra de uma live, vai para outra, tá sendo bem puxado isso, mas eu reitero isso. Que coisa boa a gente ter profissionais assim, desta forma, que compartilham seus saberes. Isso tem sido muito lindo, né? Da parte de todos os profissionais que têm compartilhado mesmo esses conhecimentos e que a gente precisa tanto, né? Então eu quero que tu apresente também o nosso tema de hoje, quero que tu apresente um pouquinho para essa turma que está entrando. E obrigada já de antemão por estar aqui conosco. Agradeço muito esse período que tu está se dispondo a conversar e esclarecer algumas dúvidas para o pessoal aí de casa, tá bom? tá bom, muito obrigada. Que bom estar aí. Obrigada por essas palavras. De fato, tem sido dias bem intensos. Eu que até 2 meses atrás, até um mês e meio atrás, não gostava muito de lives, mas agora tudo mudou e isso também mudou na minha mente, no meu coração, graças a Deus, porque Que legal. precisamos, né, nos reinventar e servir melhor e mais. E, de fato, é uma bênção esse Maio Laranja, a gente poder fazer tantas atividades online. A gente sempre Verdade. fez, mas muito presencial. Então, apesar de ser um momento muito difícil, assim, que nós não gostaríamos de estar tão isolados em casa, tão preocupados, né? Mas tudo pode ter alguma coisa positiva. E essas lives têm sido muito positivo. Se a gente não tivesse em isolamento social, muito possivelmente o nosso trabalho do Maio Laranja ia ser todo presencial. Mas agora, né? Verdade. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas e vamos aproveitar. Então, eu sou Andréa, né? Meu nome é André Espírito Santo. Eu uso o perfil do Espaço de Proteção, então por isso que as pessoas vão ver aí, né? Diversão Letras está com Espaço de Proteção, que é o perfil que eu utilizo, que é do meu trabalho de proteção à criança, além da MPC, né? Eu compartilho conteúdo através do Espaço de Proteção, mas meu nome é Andréa e é um prazer muito grande estar aqui. E eu sou coordenadora de proteção à criança e ao adolescente na Mocidade para Cristo do Brasil, a MPC Brasil, que esse é um setor para facilitar o trabalho da missão, né? É um setor que ajuda, que coopera para que a missão da MPC seja feita, né? Uhum. Então, é muito interessante isso também, que a gente pode pensar assim. A MPC faz capelania, né? Oferece palestras, cuida dos adolescentes e jovens, também das crianças no acampamento e em outros momentos, né? Uhum. E a gente, então, a proteção, ela limpa o terreno, por exemplo, também no trabalho da pedagogia, da psicopedagogia, no trabalho da escola, qualquer organização que tenha esse trabalho de proteção pode não ser, e muitas vezes não será a missão daquele trabalho, daquela organização, né? Mas a proteção é uma área que eu falo isso, eu falo esse exemplo que eu aprendi do Dr. Guilherme Shelby e calou muito no meu coração quando ele disse isso, né? Que o que a gente faz limpa o terreno. E é isso, a proteção ela limpa o terreno para que entre a boa semente, né?
do coração, né? O terreno do coração, o terreno da mente, das emoções, né? Do cognitivo. Esses terrenos que as crianças estão tão abertas para aprender, né? E que o que chega primeiro, elas aprendem, né? Então, Verdade. a proteção vem para limpar o terreno, para deixar esse terreno fofinho, preparado para receber a boa semente, né? Seja uma boa terra para receber a boa semente. A gente também tem que fazer esse trabalho tanto antes como depois, né? De tirar desses lixos, né? Uhum. Que podem entrar no coração e na mente de todos nós, né? Então é isso que nesse setor de proteção da MPC, nosso objetivo é limpar o terreno, deixar ele bem preparado para que a boa semente da, de todos os princípios e valores que a gente ensina e do cuidado pastoral, a capelania, possam entrar no coração da criança, do adolescente, dos jovens, das famílias, né? De todos nós. Andréia, eu gostaria que tu contasse para nós como que tu chegou aí, quanto tempo tu trabalha com isso e como é que foi essa tua entrada, o porquê essa área. Quero que tu conte um pouquinho a tua história pra gente. Puxa, que legal, obrigada, que pergunta boa. Eu amo contar essa história, porque é o próprio Deus, né, que encaminha a nossa vida, onde seja, né, em qualquer lugar que a gente vai, que a gente entende que está fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, né, que a gente está realizado, feliz, grato, animado, né, então a gente acredita assim que chegamos onde o planejamento de Deus, né, sonhou para nós. Vamos dizer assim, tá? É uma linguagem um pouco metafórica, né? Principalmente se alguém não entende muito essa linguagem que eu estou usando um pouco mais missionária, né? Missional. Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu fui para a faculdade de fisioterapia para trabalhar com crianças com necessidades especiais, com crianças com deficiências, principalmente neurológicas. Desde 13 anos de idade, eu fiz um tratamento de coluna num centro de reabilitação infantil na minha cidade. Só que, como era um centro de reabilitação infantil, eu estava ali com uma questão pequena de coluna, de dor do crescimento, mas Deus me deu uma grande oportunidade de conviver com muitas crianças com deficiências físicas e algumas físicas neurológicas, né? E com 13 anos de idade eu me encantei com aquilo, com a fisioterapia. Eu queria ficar lá ajudando as fisioterapeutas. Eu queria ficar ali, eu queria ficar muito tempo ali, mas o meu tempo era bem curto. E quando eu fui embora, no último dia que eu fui embora das terapias, tive alta, a fisioterapeuta, eu chorei, eu queria continuar. E a fisioterapeuta disse assim: você vai crescer e você vai ser fisioterapeuta e você vai ajudar muitas crianças. E eu Uma falei: palavra então tá profética. bom. Foi. E depois eu reencontrei essa fisioterapeuta quando eu fazia estágio num setor neurológico da prefeitura também, de outra cidade do litoral de São Paulo. Essa cidade, quando eu tinha 13 anos, era Cubatão. A cidade, quando eu tinha 21 anos, eu reencontrei a fisioterapeuta, era Praia Grande. Fui fazer um estágio naquele setor que eu amava, que era de neuropediatria, porque eu fui estudar fisioterapia para trabalhar com neuropediatria. E quando eu estava ali fazendo estágio, eu reencontrei aquela fisioterapeuta de 6 anos atrás. 6 ou 7, né? 7 anos, 8 anos atrás, desculpa, 8 anos atrás. E foi muito, muito especial. Então, a partir dali, já teve esse toque para as crianças, né? Então, todo o tempo da faculdade me preparei para trabalhar com as crianças em risco, com as crianças vulneráveis, com as crianças realmente com problemas neurológicos. Mas depois eu conheci a educação social, e eu me encantei com a educação social e me tornei uma educadora social através do projeto Claves, né, do programa Claves Brasil, para atuar já diretamente com prevenção de abuso sexual infantil, prevenção de violências. Isso já estava adulta e estava orando a Deus sobre isso, porque eu já estava na missão. Eu tinha estudado missiologia, missão integral, outros cursos, mas eu ainda estava buscando qual era o meu lugar, e eu
tive um encontro com crianças que sofriam abuso. Eu conheci crianças numa organização, numa ONG, e crianças muito pequenas. E eu me questionei muito ali, o que é isso, por que isso, como assim? E a princípio eu achei que eu ia trabalhar com vítimas, mas Deus me encaminhou para prevenção e para mobilização, porque eu gosto muito da prevenção, da mobilização, da No articulação. antes. E o que vem antes para que não ocorra. E aí foi o primeiro curso e comecei a trabalhar com as crianças de maneira lúdica, né, através do Claves, em 2009 isso. Então eu estou há 11 anos na proteção à criança. Eu estou há 15 anos, vai fazer 16 anos que eu estou na missão, que eu sou missionária, mas eu estou há 11 anos na proteção à criança. Aí fui estudar mais, estudei enfrentamento, metodologias do enfrentamento à violência, então estava no enfrentamento. Depois eu estudei prevenção mesmo. Fui para a Tailândia, morei na Tailândia. Morei 2 anos e meio na Ásia. Na Tailândia, 2 anos, trabalhando num setor de proteção de uma denominação. E lá eu tive muita clareza que quando eu voltasse eu queria fazer aquilo no Brasil. Aquele setor era muito organizado. A gente está caminhando para isso na MPC Brasil. Foi um sonho que nasceu dali, daquele lugar na Tailândia. Eu trabalhava no campo mesmo, com as crianças, eu quero dizer. Eu trabalhava na capital, em Bangkok, né? Uma cidade tão grande quanto São Paulo e outras grandes cidades do Brasil e do mundo. Mas eu, numa comunidade, na maior favela do sudeste da Ásia. Eu servi ali, pude servir ali, e depois servi crianças refugiadas, crianças e famílias. Então, foi com crianças que tinham as suas famílias lá em Bangkok, que estavam refugiadas pela ONU, vindas do Paquistão. Então, eu servi na proteção também, tudo debaixo desse setor. E tinha esse escritório. Eu ia, às vezes, ao escritório, não muito, não era o meu trabalho de escritório. Hoje é mais meu trabalho de escritório na MPC até o momento. De produção de material e de treinamento, né? Lá na Tailândia era o contrário, mas eu via aquele escritório, aquele setor tão organizado e eu quis aquilo, sonhei, desejei, orei a Deus que Ele me desse possibilidade de servi-lo daquela maneira no meu país, né? Então, eu voltei no final de 2017 e as coisas aconteceram sem planejamento, mas eu encontrei minha grande amiga, Débora Munir, que é da MPC, ela já me acompanhava à distância na Tailândia, sentou, almoçou e partilhamos sobre a proteção à criança, e ela disse, a MPC precisa disso. E eu comecei a dar umas ideias, e aí claramente ali naquele almoço eu pensei, eu não posso dar umas ideias para ela, porque ela não vai fazer isso, ela tem outras funções, então sou eu que vou ter que fazer. E aí eu entrei então na MPC assim. E lá na Ásia, eu morei também alguns meses na Malásia. E eu estudei um curso lá na Malásia, que é um mestrado, mas eu não fiz o mestrado, eu só fiz as aulas, né? Então foram 3 meses, foram praticamente 15 disciplinas do curso de desenvolvimento integral da criança e do adolescente. E eu tive o privilégio de estudar com um professor que é um autor de livro da editora Ultimato, tem o livro A Criança, a Igreja e a Missão. O capítulo 9 é um capítulo sobre proteção à criança. E ele foi meu professor lá, eu estudei o livro com ele, né? Um material em inglês que ele tinha, e naquele ano que ele foi meu professor, ele veio ao Brasil lançar o livro em português pela editora Ultimato. E eu estava lá, ele voltou depois do lançamento e eu estava lá, e ele levou um livro para mim em português, que a Terezinha Candeeiro mandou por ele. Ele veio para o Brasil lançar, a gente tinha feito a aula lá em inglês, com o livro dele em inglês, todo o material de aula mesmo, né? E depois ele volta e eu mandei uma cartinha para a Terezinha Candeeiro do PEP, o Programa de Educação Pré-Escolar, que ela foi minha primeira coordenadora na área da proteção, e ela é uma mentora e uma grande inspiração para mim. E aí eu mandei uma cartinha por ele, porque eu sabia que ela estaria no lançamento. E quando ele volta, ela manda um livro para mim em português e uma cartinha dela. E foi um tempo de aprofundar muito conhecimento nessa área. Ter uma experiência internacional me ajudou muito, porque tem muito material muito rico em inglês, em outros idiomas, e lamentavelmente ainda não tem em português.
embora a gente já tenha bons materiais em português, Tem um graças a Deus. avanço agora. Uhum, uhum. E agora, cada vez mais, tem mais produção, graças a Deus. Estou É sentindo verdade. isso assim, esse ano, essa mudança, esse maio laranja desse ano, com tanta produção de material, graças a Deus por isso. Então, quando eu voltei em 2017, tinha uma ou outra pessoa falando de proteção. Na Uhum. proteção para as organizações, para as igrejas, para as organizações, a gente ainda tem bem pouquinho, mas agora já tem mais. A Visão Mundial lançou uma metodologia, Igreja Segura para Crianças. Eu também sou facilitadora e mentora dessa metodologia. Mas quando eu voltei, foi 2018 que a Visão Mundial lançou. Quando eu voltei em 2017, tinha pouquinha coisa. Mas agora já tem bastante coisa, bastante gente, muita coisa acontecendo. Deus fez isso, assim, também. Esse vento de proteção sopra no Brasil, como ao redor do mundo, né? E é um privilégio poder contribuir um pouquinho, né? Um pouco, fazer minha parte, né? É um privilégio. Estar aqui com Nossa, vocês é um privilégio para poder fazer que isso acontecer cada vez mais. E que testemunho lindo, né? Tenho certeza que se a gente tivesse tempo, a gente falaria disso assim, sem olhar o relógio. Mas a gente tem um tempo, eu sei também que tu tem outros compromissos, então eu gostaria de conversar um pouquinho mais a fundo sobre a questão de proteção à criança no período de isolamento social, né? A gente sabe que o isolamento social é algo que está todo mundo tentando se reinventar, tentando se adaptar a ele, né? Em diversos setores da sociedade. E a proteção, ela precisa ser falada, porque alguns dados apontaram para que a gente teve um baixo número de denúncias depois do isolamento social, né? Baixou muito. E aí as pessoas perguntam: por que parou de acontecer o abuso? Infelizmente não, a gente sabe que não. Mas diminuiu bastante esse relato de denúncia, por quê? Porque a maioria dos denunciantes, vamos dizer assim, das pessoas que enfrentam e que denunciam, normalmente não é a família, a grande maioria é a escola, né? São outros profissionais que atendem essas crianças na área da psicologia, psicopedagogia, enfim, e a própria escola, né? Grande parte de denúncia vem da escola. E hoje a gente É, tem aí um número grande de crianças, né? Todas as crianças do Brasil dentro das suas casas, onde deveria ser um espaço de proteção, mas a gente é. sabe que infelizmente não é, né? Grande parte a gente tem aí os dados que 69,2% dos abusos sexuais relacionados à criança e adolescente, elas ocorrem dentro da própria residência. E a gente sabe que a maior parte dos abusadores, né, eles são, na maioria das vezes, familiar ou alguém muito próximo a essa criança. Então, hoje a gente tem crianças confinadas dentro das suas casas e É. muitas delas confinadas com o agressor, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso. Se der tempo, eu quero falar alguns sinais aí para o pessoal ficar em alerta, mas eu sei que tu tem muita coisa para falar e eu quero te ouvir. Vai lá, Andréia, fala pra gente. Obrigada, muito obrigada pela generosidade, tá? De me deixar falar. Eu até nisso, né? Estou me adaptando. Não gostava das lives, mas agora quero falar, falar, falar. Mas é um perigo, né? Não posso ficar falando tudo, toda a aula, né? Eu quero dar o curso de proteção numa live, né? E não dá. Mas muito obrigada. A gente está vendo essa realidade. Assim que eu soube que o Brasil precisaria se esconder do vírus, né? Entrar em isolamento social. Primeiríssima coisa que eu pensei, falei, e agora, né? As crianças vão ficar em casa. Inclusive, uma amiga minha, psicóloga, me chamou e disse isso para mim, Andréia, e agora as crianças vão ficar em casa? Fala alguma coisa. E eu só chorava. Eu falei, eu não posso falar. Eu falei, eu não consigo falar, eu vou falar, eu tenho que falar. Mas eu não vou agora, dia 18, 19, 20 e pouquinho de março ali. Eu falei, agora eu não consigo falar, porque eu estava tão impactada de pensar nessa realidade. Ainda fico, né? Claro, eu fico muito impactada mesmo, mas agora já consigo falar, né? Porque, graças a Deus, várias vozes têm se levantado. Tem uma hashtag no Instagram, é Arte que Protege. Arte que Protege, tudo junto.
Essa hashtag é das contadoras de histórias. A Fafá conta, e outras contadoras, a Mãe que Lê, a Emília, outras contadoras, várias contadoras de histórias, bem no começo do isolamento social. Deus iluminou, usou a vida delas. Sou tão grata a elas, que eu não conheço, mas estou muito grata a Deus, a vida delas, porque elas começaram a contar a história todo dia. E nisso veio esse aviso, esse anúncio que as crianças estavam sofrendo mais abuso por estarem em casa isoladas com o autor da violência, muitas vezes com o abusador, com a pessoa que já abusava e que não tem mais esse meio, esse recurso de pedir ajuda fora de casa, nas ONGs, projetos sociais, na escola, principalmente. Então, as contadoras de história começaram a contar histórias sobre proteção. Contar histórias lúdicas, histórias que existem, como Não Me Toca Seu Boboca, como Pipo e Fifi. Essas histórias que já existem, Meu Corpo, Meu Corpinho, elas começaram a contar nas lives delas de contação de história e elas geraram muito engajamento, muita gente, muita mãe com a hashtag Arte que Protege. E isso foi muito bom. Depois dessa força que elas deram, assim, com esse lúdico, com a arte, né? Aí também foi que eu consegui começar a colocar as minhas emoções e as minhas ideias em ordem para conseguir falar disso, né? Que, de fato, é muito importante a gente saber. Até começou um tempo, depois delas falando do assunto, algumas pessoas me perguntarem, eu estou ouvindo, é verdade que isso acontece mais? Aí sim, é verdade. Eu gravei um podcast. Nunca tinha já tinha gravado uma vez há muito tempo atrás. Eu tinha gravado um com o pessoal do Telescópio, canal Telescópio. Todo Maio Laranja a gente fazia, na verdade, 2018, 2019. Eu preciso resgatar os links dos podcasts deles. E aí um outro movimento surgiu para ajudar mães responsáveis, pais, mães, cuidadores, em época de quarentena, que é o Ciranda Podcast. Tem o Instagram, Ciranda Podcast. E o episódio 4, faz mais de um mês, elas me convidaram para fazer o episódio 4, para falar sobre o abuso no isolamento. Aí foi quando realmente eu falei, é um podcast, acho que é uns 25 minutos, falando sobre o isolamento, a prevenção e a resposta no isolamento social, né? Então começou a surgir essa produção de material. No Linktree do Espaço de Proteção, no link da bio do Espaço de Proteção, você pode clicar e te redireciona também. Uma das opções é esse podcast que eu estou falando. Olha, que legal. E o Ciranda Podcast também agora repostou, compartilhou na época do 18 de maio, na segunda-feira, sobre esse podcast, que eles já estão assim no episódio 10 ou 12, eu não sei qual é o número agora. Foi bem lá no comecinho, porque elas falam sobre vários assuntos que as mães precisam saber durante o tempo de isolamento. E por causa do Arte que Protege, uma delas tinha feito curso comigo presencial, me conhecia meu trabalho e pediu para eu falar sobre prevenção e resposta, né, ao abuso no tempo de isolamento. Então, é uma verdade, isso acontece, está acontecendo mais, infelizmente. A importância dos outros locais que as crianças frequentam, como canal de denúncia, como um instrumento, né, para chegar até os canais de denúncia. Então, a gente que tem acesso a famílias que estão com crianças em casa, a gente cuida das nossas e a gente cuida dos outros, né? É assim, na proteção à criança, é assim. A gente cuida das nossas e cuida das outras crianças que a gente pode ao nosso redor, né? Não, a gente não só pode olhar para as nossas e cuidar das nossas. Então, se a gente tem contato, convívio com famílias que têm criança, sempre é bom falar sobre, por exemplo, hashtag Arte que Protege, porque como que eu vou começar esse assunto com a minha amiga? Não, é uma família tão querida, tão legal. A família não vai fazer nada mal contra a criança, Andréia, será? A gente não tem como saber. Não existe esse perfil, não existe. Criança que é abusada não é criança que está na comunidade, na favela, não é. É qualquer criança, infelizmente. É criança. É só o fato de
ser criança, ela está vulnerável a isso, né? Isso Sabe que mesmo. pelo fato da gente trabalhar com isso, pra gente é muito natural, né, André? A gente não se conforma, a gente sabe que é um dado triste, mas a gente sabe que existe, então a gente não tem os olhos fechados para isso, né? Mas eu converso É. com muita gente e quando eu falo sobre prevenção, as pessoas. Ai, mas isso não acontece aqui, tipo, sabe? Eu digo, tu já conversou com a tua filha, com teu filho, atendo muitos pais no consultório e eu questiono como é que é a educação nessa área, como é que. Não, nós não falamos sobre isso em casa. Por quê? Não Não, porque isso não precisa. acontece. Aham, isso não precisa, né? Então, assim, as pessoas acham que isso está muito distante, que isso não vai acontecer, né? Que isso acontece na casa dos outros, né? Mas na nossa É, casa não acontece nunca. E a gente sabe que não é essa a realidade, né? De cada 10 meninas, 4 sofrem abuso sexual. Então, assim, eu conheço 10 pessoas, 10 meninas, né? Então, puxa, isso não tá tão distante de mim assim. Né? Então eu gostaria, Andréia, que tu falasse um pouquinho como é que fica. Bom, essa criança hoje ela está em isolamento, infelizmente muitas vezes na mão desse abusador, né, com maior tempo. E como que a gente faz, né, para tentar falar para uma pessoa que talvez a gente nunca falou sobre abuso, tentar alertar. A gente tem aí esses projetos maravilhosos e que bombaram muito esse ano com a função do isolamento, né? Acho que foi muito mais divulgado nas redes sociais, realmente tomou um corpo maior, glória a Deus por isso, né? Mas como é que faz? O que, que eu posso fazer para auxiliar? E bom, essa criança hoje não tem mais esse canal de busca, de onde ela pode gritar por socorro, de alguém que possa lutar por ela, que tenha voz, né, que dê voz a ela. Como é que a gente faz agora? Tem algumas uhum. dicas para nos dar para as mães que estão em casa agora nos ouvindo, para as mães que estão aí assistindo essa live. Que dicas que a gente pode dar para que a mãe possa proteger mais esse ambiente? Isso, ótimo. Precisamos contar com alguém que está dentro da casa com a criança e que possa compartilhar com a criança, que possa compartilhar com os outros adultos de uma maneira orgânica, leve, simples, natural, né? Não é investigativa. Não podemos ser ingênuos, mas também não podemos, não precisamos ficar assim preocupados, né? Hiper preocupados, super preocupados e levar esse assunto dessa maneira assim pesada, né? Então não Uhum. dá para ser feito assim. Então nem eu mesma falando com uma amiga minha, vamos dizer, né? Eu tenho que falar isso de uma maneira mais leve. Por isso que a arte, os vídeos para crianças, eles ajudam. A gente Uhum. tem diversos materiais para crianças. E hoje mesmo, ontem, a IBAB lançou, IBAB Criança, lançou um vídeo. Eu não coloquei aqui ainda no espaço de proteção, mas eu vou colocar ainda esse final de semana. Lançou um vídeo no YouTube sobre o Maio Laranja para crianças, que são dois atores, personagens, um menino e uma menina, e eles estão conversando com uma mão e falando para a mão onde ela pode tocar e não pode tocar, né? Então são crianças ali protagonistas, crianças que estão propondo a conversa, não é um vídeo reativo, né? De crianças que vivenciaram e estão contando sua história, ou crianças que deixaram a mão tocar. É o contrário, são crianças que não estão deixando essa mão tocar, que estão orientando para a mão, né? Então, assim, esses recursos, esse vídeo novo da IBAB, os vídeos que a gente já tem, Campanha Defenda-se. Campanha Defenda-se é uma campanha dos maristas do Brasil. Tem várias animações bem curtinhas, de 1 minuto, para criança. Tem animação que fala sobre partes íntimas, é o time que está no estádio de futebol. Aí tem a Clara, que é do time da defesa. E tem o outro time, que é o time do ataque. Aí eles pegam esse cenário do futebol para falar sobre as partes íntimas. Quais são as partes íntimas? Aquelas que estão cobertas debaixo da cueca, debaixo da calcinha e do sutiã. E se alguém quiser ver ou tocar nas suas partes íntimas, o que você faz? Conta para alguém em quem confia. E aí, nesse cenário, desse vídeo da campanha Defenda-se, aparece
é o treinador, que tem a mesma camiseta do time, e a menininha, a Clara, está lá contando para ele. Então, são ferramentas que já existem, gratuitas, para download, né? O vídeo da Ibabe tem que ser no YouTube, visto no YouTube, na internet. Mas outros dá para fazer download. Tem outros materiais, assim, lúdicos. Eu prefiro indicar, mesmo que eu vou conversar com uma amiga minha sobre isso, para ela pensar no assunto e para ela conversar com a filha e com o filho dela, eu já gosto de mandar o lúdico ainda, né? Mandar o mesmo material que eu uso com as crianças, mandar para as mães, para as outras pessoas que vão ouvir talvez pela primeira vez. Porque fica uma forma mais suave. Isso. A gente fez também a diversão em letras no dia 18 também de maio. Nós lançamos uma historinha, a história da Araceli, a menina cor de laranja, né? Uma animação bem curtinha, né? Acho que também tem cerca de 2 minutos. E ela é um gancho, né? Então, na verdade, para essas famílias que nunca falaram de abuso, que não sabem como lidar com isso em casa, como abordar esse tema, então a gente acredita que essa é a forma mais eficaz de tentar abordar um videozinho e dali dar vazão, dar espaço para que a criança possa falar. Para o pai também se preparar, né? E daquela criança poder falar. Bom, nós, profissionais que muitas vezes somos a voz dessa criança, como eu digo, a gente é esse canal de escuta, a gente já tem um preparo para ouvir algo do tipo e conseguir respirar fundo e organizar aquela criança. Mas qual é a dica para um pai, para uma mãe, por exemplo, que vai fazer esse passo a passo, tá? Ele vai abrir um videozinho bem lúdico, vai dar vazão a esse assunto dentro da sua casa e de repente vai ser abordado por uma fala de um filho, né, de uma filha, de uma criança dizendo que isso já aconteceu. O que tu pode dizer para essa mãe? De que forma? Porque nós, profissionais, nós temos esse preparo de muito tempo e mesmo assim, quando a gente escuta, não é fácil. Todo caso novo é um caso que nos choca sempre, né? Acredito que aconteça isso contigo. Por mais que a gente esteja habituada a ouvir esses relatos, isso sempre é um choque. E como então, para esses pais, para essa pessoa que deu esse passo a passo, né? O que tu pode dizer para elas? De que forma dá para preparar, digamos assim, essa mãe, esse pai, esse cuidador? Isso, muito boa a sua pergunta. Nós gostaríamos, eu sempre falo isso nos cursos, né? Eu ministro cursos, antes eles eram todos presenciais, a maioria deles, só tínhamos 2 ou 3 cursos online, agora são todos online, mas a gente tem um tópico só de como fazer a acolhida da revelação espontânea. Então, a criança revelou espontaneamente, como é que você faz essa acolhida? Como você, profissional ou pai, mãe responsável, faz essa acolhida? E eu sempre digo assim, nós gostaríamos de não precisar aprender a fazer essa acolhida. Verdade. Só que, como as crianças precisam contar, e é mais comum do que a gente pensa, e as crianças contam, então nós precisamos nos preparar. E as pessoas entendem isso, porque quando eu conto sobre a acolhida, quando eu dou essa aula, eu falo também alguns exemplos de pessoas que fizeram errado. Infelizmente, todos nós que não conhecemos o assunto, se a gente lidou com essa fala da criança um dia, a gente errou. A gente põe isso lá no nosso passado, porque aconteceu isso comigo também. Antes, quando eu não trabalhava com proteção, uma criança me contou e eu não soube reagir. Isso já faz... agora essa criança tem 20 anos, então isso já faz uns 16 anos, por aí, que essa criança trouxe 15 anos atrás. Eu ainda lembro, mas assim, eu já me perdoei, né? Porque eu não soube falar, eu fiz errado, uma criança próxima a mim. Mas agora eu já aprendi nesses anos todos e tantas outras crianças vieram. Então essas outras, tantas não, algumas que vieram até mim e tantas outras para os alunos e ex-alunos. E agora a gente consegue fazer melhor, né? Então a gente fica calmo, primeiro de tudo. Aí eu brinco com as pessoas que elas vão levantar a mão e vão dizer: ai, Andréia, como ficar calma, né?
Mas quando a gente já ouviu falar sobre isso, a gente lembra dos slides, eu brinco. A gente lembra do que a gente aprendeu. A gente lembra. Tá um pouco mais fácil, porque a gente fica falando, discutindo o assunto ali no curso. Na MPC também. A MPC a gente tem uma apostila, uma capacitação. E na apostila da capacitação da MPC, a gente tem mais de uma página explicando passo a passo como fazer essa acolhida da revelação espontânea, porque a gente lida com as crianças nas escolas, né? E elas falam. Então, ficar calmo o máximo possível, sem reações extremadas. Lembrar que não é culpa da criança. E lembrar que você, os seus sentimentos, sua expressão pode trazer isso para a criança, essa gravidade, que ela já está. É difícil falar. Eu tenho ex-aluna corajosa. Isso, ela está sendo muito corajosa. Isso é um outro tópico. A gente elogia. Quando a gente for falar, o que a gente tem que falar é obrigada, porque você me contou como você é corajosa, como você é corajoso, como você é esperta, como você é... É claro que a gente sim fica emocionado. Eu lembro de uma adolescente que me procurou, 14 anos de idade, e ela disse: é a primeira vez que eu vou falar disso, e eu quero falar disso com você. E ela me contou, e quando ela falou, eu já sabia que viria. E ela contou de um ano antes, de quando ela tinha 13 anos. E é claro que eu me emocionei por tudo que ela contou, toda a cena, eu deixei ela falar. A gente deixa que a criança fale espontaneamente. Só o que ela quer falar, a gente não faz perguntas nessa revelação espontânea. Não é um acompanhamento, um tratamento, não é, o depoimento especial, a escuta especializada. Isso aqui foi a primeiríssima vez que a criança trouxe. Então, você deixa que ela fale, você não faz perguntas, você ouve. E é claro que ela foi me descrevendo ali o que aconteceu, e eu, com toda a experiência de saber o ciclo da violência, esse fenômeno do abuso sexual infantil, como ele ocorre, é claro que aquilo tudo me deixou com raiva, angustiada, chateada, triste com ela. Ela se emocionou, chorou. Eu me emocionei, mas acalmei, né? Ouvindo. E na hora que eu falei, eu disse: obrigada porque você me falou. Você é muito esperta. Você foi muito corajosa e você é sábia de ter contado para mim. Primeira coisa. Depois, não é tua culpa. Não foi tua culpa. E essa menina mesmo, ela... Desculpa, pausou aqui avisando que eu tô com pouca bateria. Eu vou ter que ficar segurando o telefone para colocar aqui no meu carregador. Mas acho que vai dar tudo certo aqui. Pronto. E ela me disse: mas eu não devia ter pego a carona. E eu disse para ela: não foi tua culpa. E ela disse ainda... Porque foi numa carona, foi num carro, né? Eu devia ter ido no banco de trás. E eu disse: não foi tua culpa, não foi tua culpa, não é tua culpa. Porque isso é muito importante de dizer para a criança, até para os adultos. As adultas com quem eu convivo, elas me falam assim que pela primeira vez elas ouviram de mim isso falando para a criança, né? Ensinando como para a criança. E elas falam: muito obrigada porque você falou isso. Várias pessoas nos cursos, várias mulheres adultas que foram no curso. Porque a culpa é algo que se carrega, né? Exatamente. E essa criança cresce, né, se torna mãe muitas vezes, leva a vida, e aquela culpa, aquele sentimento de culpa ainda permanece, né? As pessoas que não são tratadas, que não conseguem ressignificar esse momento, né, essa experiência, elas levam essa culpa para sempre, né? Eu ministro também em alguns lugares e cansei, assim, de no final da ministração virem várias mulheres, né? E, olha, eu nunca contei para ninguém, mulheres de 50, 60 anos, né? E com aquela culpa, com aquela vergonha, né? De ter passado por isso. Então, a gente precisa realmente alertar, ensinar essa criança e poder expressar isso. Não foi tua culpa, né? Porque essa tendência realmente é algo que realmente marca, né? E depois disso, que claro que é um momento difícil, é um momento delicado esse da revelação da criança, mas aí depois disso, procurar realmente ajuda, procurar os profissionais, procurar os órgãos competentes, precisa fazer a denúncia. Procure, se for uma mãe que ouviu da criança, procure uma ajuda de alguém
que possa te orientar, te ajudar, até mesmo ir com você até algum local, dependendo do que precise. O ideal é procurar conselho tutelar ou o Disque 100, que é uma ligação anônima, uma denúncia anônima, é uma denúncia da suspeita. Por favor, também nessa acolhida, acredite na criança. Por favor, acredite na fala da criança. Não desmereça, não diga que não é verdade, mesmo que seja alguém que você pense que não machucaria a criança, que não maltrataria a criança. Precisa acreditar na criança. E aí, sim, procurar uma ajuda, que o ideal são os órgãos competentes, mas às vezes a família não consegue. Então, procura um líder, procura alguém da escola, procura um médico. Eu sempre recomendo para as mães que vão até o médico, vão até o pediatra, vão até a UPA, para conversar com o profissional da saúde sobre aquilo que a criança contou. Tem algumas vezes que as mães me contaram que levaram na delegacia, na polícia, quando descobriram, ou no flagrante, ou na reunião da criança, mas não é o melhor ambiente, porque ali é um ambiente mais hostil para levar uma criança e para levar uma denúncia assim de primeira. Então, o ideal é levar pelo menos ao médico e contar o que a criança trouxe, né? Ou se a pessoa não consegue ir no médico, mas consegue um pastor, uma ajuda de alguém, ou uma escola. Isso eu estou falando, gente, bem prático na vida real, assim, não estou falando só os órgãos competentes, porque o que a gente tem que fazer é isso, mas é uma mãe recebendo de uma criança essa fala, não é a primeira coisa que ela consegue. E para ela não falar com todo mundo, ou ficar quieta e não falar com ninguém, eu recomendo que fale com alguém em quem confia. Fale com uma outra pessoa adulta também. Agora, se essa mãe tem mais clareza, consegue já procurar os órgãos competentes, já vai, procura conselho tutelar, Disque 100, Ministério Público. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Que eu não sei dessa informação, quero saber se tu sabe. Se uma criança liga para o Disque 100, né? Hoje as crianças têm acesso ao celular, elas têm acesso à internet e elas têm acesso a muitos desses vídeos que a gente estava falando há pouco, desse material que é tão exposto hoje na mídia, né? Que coisa boa, né? Por isso. Mas e se essa criança liga para o Disque 100? Como é que funciona? Sabe me dizer? Sim. O Disque 100, ele também atende as crianças. A única coisa é que quando você liga, vai perguntar se você quer falar em português ou espanhol, vai perguntar se você tem uma denúncia de violação de direitos. Faz um tempinho que eu não ligo, viu? Eu liguei bastante ano passado, por causa também do trabalho da MPC. Qualquer pessoa que procura o espaço de proteção e não consegue fazer a denúncia, até diretores de escola já aconteceu isso, outros profissionais, até um médico já me ligou. De vez em quando ele participa das lives, mas eu nunca cito o nome dele, nada, porque ele já me ligou falando como que eu faço isso da melhor maneira, em diversos sentidos, né? Então, assim, aí eu oriento, mas quando a pessoa não vai fazer, tá com medo, tá com dúvida, ou a pessoa não vai fazer naquele momento, enfim, eu também me ofereço quando eu posso, né? Dentro do possível, né? Então, ano passado eu liguei bastante. Esse ano eu tô lembrando que eu não fiz muitas ligações para o Disque 100. Mas tem essas gravações para chegar até o profissional. Pode se perder um pouquinho. Só essa que é a pena. Eu até preciso ligar lá, ver qual que é a gravação direitinho e até gravar um vídeo sobre isso, que eu acho que vai ser importante. Verdade. Mas ela consegue, sim. Ela consegue ficar na linha e falar com a pessoa e contar. Esses vídeos da campanha Defenda-se, eles ensinam isso para criança. Esses vídeos são para crianças. Eles são animações curtas de 1 minuto, com esses cenários diferentes. Como eu contei o cenário do futebol no vídeo de partes íntimas. E uma das falas deles é o Disque 100. Conte tudo para uma pessoa de confiança ou Disque 100 e conte para quem atender. Então, já há o relatório do ano passado, eu ainda não li o relatório do ano passado, porque eu consegui agora, chegou para mim. Na verdade, a Secretaria Nacional de Direitos da Criança, ela lançou faz poucos dias mesmo o relatório do ano passado, do Disque 100, de todas as denúncias, né?
Então, chegou para mim essa semana, eu não consegui ler ainda, mas nos relatórios, geralmente, já vem o número de crianças e adolescentes que ligaram. E a gente tem, nesse relatório mais detalhado, a gente tem, assim, por faixa etária, o número, quantas que foram elas próprias que ligaram. Então, esse serviço, ele existe há muitos anos no Brasil e ele é eficaz, ele existe e as crianças usam, adolescentes, elas vão usar mais ainda agora. Eu acredito que elas vão conseguir aprender mais sobre isso online. Embora tem todas as questões da criança online, todas elas, muito cuidado, né? Mas eu acredito que esse momento também vai propiciar para que as crianças aprendam sobre o Disque 100 e elas façam mais ainda ligações que elas precisam fazer. A ligação, ela é feita na suspeita. Eu não preciso de uma confirmação da criança. Eu não sou investigadora. Então, eu não vou saber dessa criança se o que aconteceu com ela. Mas se eu sou um vizinho, se eu moro próximo a alguém e começo a ouvir coisas estranhas, começo a perceber aquela criança de uma maneira diferente, eu não preciso ter a certeza de que aquilo está acontecendo, ter visto aquilo, mas eu posso fazer então essa ligação e pedir ajuda aí e alguém vai entrar em contato para começar uma investigação nesse caso. É isso então? É isso, exatamente. Se eu tenho uma suspeita. Agora a gente está em isolamento social, mas na escola, uma professora me ligou. Me ligou, não, mandou uma mensagem no WhatsApp. E ela disse: olha esse desenho da minha aluna. A minha aluna, há poucos dias atrás, ela disse que o pipi do namorado da mãe dela incomodava ela. Só que eu não tinha entendido o que ela falou. Agora, olha esse desenho, uma menina de 5 anos, desenhou a família e vários órgãos genitais, as pessoas da família como órgãos genitais. Mas ela não reconhece no desenho. Você sabe do que eu estou falando, né? A criança desenhou. E a professora até me mostrou um desenho anterior. Olha, eu estou aqui com um desenho que acabou de ser feito, a professora disse. Mas olha aqui o desenho anterior. É um desenho que tem outro traço. Tem um traço de uma criança de 5 anos. E agora eu estou juntando as coisas. E aí a professora iria orientar a direção da escola a fazer uma denúncia da suspeita e também iria a própria professora acompanhar se a escola fez, senão a própria professora me disse que faria uma denúncia anônima, que ninguém tem como saber de onde veio. Ela nem precisaria, nesse caso, se ela vai fazer anônimo, não precisa nem falar do desenho. Ela só fala da suspeita. Ela fala: eu estive com essa criança em algum lugar, ela não precisa dizer onde. Ela disse: essa criança falou algumas falas que me preocuparam. E ela fala até onde ela quiser para não se apresentar, se ela não quiser se apresentar. Mas a nossa lei diz que os professores precisam fazer uma notificação de qualquer suspeita de abuso, tá? Então, assim, o ECA, ele diz isso, tem até multa para profissionais da saúde e para professores da educação que não fazem essa denúncia. Por isso que ela já iria procurar a direção da escola para que fosse feita. Sim. Só que na prática a gente tem muitas questões, os professores ficam muito na dúvida, assim como outros profissionais, como eu falei, até médicos. Então, na prática, eu dei a opção para ela também da denúncia anônima, como eu falo aqui em público, por causa dos contextos, tá? Porque uma outra professora me ligou, mandou também mensagem no WhatsApp. Eu falo ligou, mas é que o WhatsApp do espaço de proteção eu não atendo ligação. Mas a mensagem por áudio, escrita, eu respondo todas elas. E ela mandou áudio, ela tinha acabado de sair da sala de aula. E ela disse: a minha aluna falou tal coisa, no meio de todo mundo. Só que aí ela falou: a gente está numa comunidade perigosíssima. Então, o que a gente faz? A gente não sabe que a família é uma pessoa que é perigosa na comunidade, etc. e tal. Então, por isso que eu estou te dando assim, mais orientações mais abertas, mais assim, que elas são opções. A lei, elas não estão descumprindo a lei, mas elas estão além, né, do que a lei preconiza, indo além, mais, para fazer essa lei se cumprir, para fazer isso acontecer, para não deixar de denunciar. Né? Então, às vezes, assim, a criança vai na casa do vizinho. A criança, às vezes, não está indo na escola, a gente está em isolamento, mas ela ainda pode ser que tenha contato com os vizinhos. E aí pode ser que ela traz uma fala, alguma coisa.
Às vezes, gente, a gente fica muito preocupado. Quem faz curso comigo, eu dou todo esse acompanhamento. Eu falo, às Uhum. vezes você não vai ver chifre em cabeça de cavalo, não é para ver pelo em ovo. Então, às vezes, a gente fica preocupado, e por isso que algumas pessoas retornam para mim. Será que essa fala, será que tinha a ver? Ou é coisa da minha cabeça? Na maioria das vezes, não é coisa da nossa cabeça, não. Mas, às Sim. vezes, se a gente ficar muito preocupado, né? Aí a gente pode ficar imaginando que qualquer fala é uma fala está trazendo um abuso. Não é assim, não é assim. Então, não vamos ficar assim, nervosos quando a criança traz falas com conteúdos de sexualidade. Se for assim, do cotidiano, do repertório, da faixa etária, faz parte dessa descoberta, né, da sexualidade, tudo isso, né? Que é um outro assunto que é a educação sexual, sexualidade infantil, que é muito importante também a gente também ter mais oportunidades de falar sobre isso, porque ajuda muito Uhum. a diferir o que é sexualidade típica para a idade, para a faixa etária, e o que é atípico, né? O que está demonstrando alguma questão ali. Mas, assim, se você tem uma. Se levantou sua orelha em pé, como diz a autora do livro Não Me Toca Seu Boboca, a Andrea Taubman, ela fala que é uma coelhinha, a personagem, a Ritoca, porque ajuda a gente a pensar orelha em pé. Orelha em pé. Ah, Então, sim, sinais de alerta. se teve uma dúvida ali, aquela fala da criança precisa ser, sim, é, tratada com cuidado, com zelo, pelo que a Uhum. criança está trazendo, né? Então, esses vizinhos, Andréa, amigos da família também podem ajudar. infelizmente o nosso tempo está estourando, né? Ah, que peninha. Ficaríamos aqui, né? Íamos passar a noite aqui conversando sobre isso, mas a gente já está no nosso tempo quase no limite. Então, assim, eu listei alguns sinais de alerta para esses pais que estão aí, essas crianças em casa, para essa família, né? Então, eu gostaria também de que tu pudesse compartilhar umas coisas aqui comigo, né? Então, sinais de alerta que podem indicar abuso sexual, né? Aquela criança que mudou o comportamento de uma hora para outra, que começou a retroceder no desenvolvimento dela, né? Ou aquela criança que não chupava mais bico, que não fazia mais xixi na cama, agora volta a fazer essas coisas repentinamente, sem motivos. Aquela criança que era bem falante, bem comunicativa, e daqui a pouco ela se fecha, começa a ficar mais introspectiva, mais silenciosa, mais temerosa, né? Aquela criança que costuma ter medo de tudo. Esses são E alguns sinais, né? O comportamento de maior interesse pelo assunto sexual, um comportamento mais sexualizado, né? Coisas que antes não era, né? E principalmente, né, para professores, que eu tenho um montão de professor aqui, gente, quero mandar um beijo para a galera que está aqui conosco, que acompanhou, que tirou esse tempinho nesse período da tarde para estar conosco. Bah, muito obrigada mesmo, como diz o gaúcho aqui, né? Bate, ficou, a gente está muito feliz com esse povo que está nos acompanhando. Mas assim, a queda e a dificuldade escolar e a queda no rendimento escolar, ele também é um sinal de alerta. Junto com aí os sintomas psicossomáticos, as dores de cabeça, dor no ventre, enjoos, dor no estômago, enfim, né? Essas crianças vão apresentar sinais. Então, assim, poderíamos falar também sobre os desenhos. Eu amo essa parte, né? Eu trabalho com a psicopedagogia, eu amo essa parte de testagem de desenho. Isso é tão importante para que a gente realmente tenha um olhar mais aguçado para isso. Mas eu gostaria de te dar esses últimos minutinhos, Andréia, para tu falar aí o que tu quiseres, né? Quero te agradecer imensamente novamente esse período, esse tempo. É um período riquíssimo de aprendizado. Então, a palavra é tua. Obrigada, até a próxima. Eu vou querer muitas outras, com certeza. E eu tenho dito isso para as pessoas, né? É legal. Ai, temos 20 segundos, eles são todos teus. Beijo, obrigada. um beijo, Deus te abençoe, obrigada pela oportunidade. Grande abraço. Quem quiser, procure o espaço de proteção para a gente continuar falando, tá bom? Acho que é isso, né?